Olá pessoal, esse vídeo agora tem características muito particulares. Ele deve ser entendido dentro do contexto que ele foi produzido. Eu vou falar da saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras. Eu estou produzindo esse vídeo poucas horas depois da confirmação dessa saída. Então, se você está assistindo daqui a algumas semanas, você vai ter provavelmente mais informações, já vai ter conhecimento dos desdobramentos. Então, por favor, analise as informações que são apresentadas aqui nesse contexto. Eu estou gravando dia 1º de junho de 2018, poucas horas depois do anúncio, com menos informações que você que está vendo daqui a algumas semanas e tudo mais. Enfim, depois de uma complexa greve de caminhoneiros, que teve como gota d'água, como estopim, a política de preços da Petrobras e um aumento bastante acentuado no preço do diesel, o presidente da empresa está renunciando ao cargo, pediu demissão ao presidente da República. Ele ficou 2 anos como presidente da Petrobras e nisso a empresa se recuperou bastante. Ela vinha como centro de uma operação policial, ela estava muito desgastada a partir da Lava Jato, de casos de corrupção, onde ela era o centro de todo o processo. Enfim, ela foi não só desgastada politicamente, mas financeiramente estava numa situação bastante delicada, muito endividada por conta de investimentos que foram feitos, enfim, e toda essa questão de corrupção pegou a Petrobras em cheio e realmente nos últimos 2 anos pode ser medido pela evolução do preço das ações. A Petrobras realmente evoluiu bastante na grande maioria dos seus indicadores. Preço de ação, produção de petróleo, redução do endividamento, enfim. Por diferentes pontos de vista, a situação da Petrobras melhorou bastante na gestão do Pedro Parente. Hoje, o que aconteceu? Ele renunciou, entregou sua carta de demissão ao Temer e as ações despencaram, caíram bastante e chegou a ser paralisado a sua negociação na Bolsa de Valores. Esse é um procedimento padrão quando uma determinada ação cai muito ao longo do dia. Tem um mecanismo já previsto que assim, a negociação é paralisada para evitar maiores especulações e contaminar até o índice da Bolsa como um todo. Então essa ação deixa de ser negociada, depois ela acaba retornando. A Petrobras caiu mais de 20%, depois subiu um pouquinho, enfim, mas isso é uma queda muito acentuada. Até por sua vez, que mostra a questão do prestígio desse executivo. Ele era presidente da Petrobras e aceitou um cargo no Conselho de Administração da BRF, da Brasil Foods. E, enfim, nesse contexto de saída dele da Petrobras, as ações da Petrobras perderam muito valor e as ações da BRF subiram bastante, o que mostra que ele é muito bem avaliado pelo mercado. Enfim, o grande ponto que motivou a saída dele foi essa questão da política de preços da Petrobras. Eu recomendo que você veja um vídeo específico que eu gravei sobre isso, que aí você vai entender todos os detalhes, pontos negativos e positivos. Outro vídeo que pode te interessar bastante é o vídeo onde eu falo aspectos econômicos das causas e consequências da greve dos caminhoneiros. Ah, mas por que a Bolsa caiu tanto? O que houve de tanto especulativo a respeito disso? Bom, o mercado e todos nós gostamos de previsibilidade. Com a saída desse executivo, é possível que haja uma revisão nessa política de preços da Petrobras. E isso certamente teve impacto negativo para a empresa. E como ninguém sabe o que vai acontecer, as pessoas não gostam tanto de correr risco, e aí é melhor você vender as ações no preço que está no momento, para depois ver o que acontece. Se é uma situação de muito risco, você vende, e antes para entender melhor o cenário, para ver o que está acontecendo, e não perder dinheiro no processo. Ah, eu quero pagar gasolina barata, isso para mim é o mais importante, não me importa tanto a valorização da Petrobras, não me importa tanto que o mercado financeiro esteja ganhando, eu prefiro pagar a gasolina barata. Tudo bem, isso é uma reivindicação legítima. Agora, a queda do preço das ações da Petrobras é ruim para os especuladores? Sim. É ruim para quem opera no mercado financeiro? Sim. Mas também, e principalmente, é muito ruim para a própria Petrobras.
ela perde capacidade de investimentos, ela fica sempre numa situação pior quando as ações dela caem. Então, não é simplesmente ruim para investidores do mercado financeiro, é ruim para a própria empresa. E se você quer simplesmente pagar um preço barato da gasolina, isso pode ser feito de várias formas. O governo pode dar subsídio se a maioria politicamente achar que isso é a melhor medida. Eu particularmente discordo fortemente, mas se a maioria da população, através de seus representantes políticos, chegar a essa conclusão, sim, o governo pode fazer um subsídio para o preço da gasolina, ela vai ficar mais barata. O que não deve acontecer é ele fazer isso através da empresa, prejudicando a Petrobras de uma maneira pouco clara, como tinha sido feito em anos anteriores. Não há nada de, digamos, de ilegítimo ou de errado simplesmente em eventualmente dar um subsídio para o preço do combustível. O principal ponto aqui é como isso é feito. Se você quiser, se você achar que politicamente é importante, simplesmente o governo pode chegar lá e tirar dinheiro de outras fontes, aí, enfim, tirou dinheiro da educação, da saúde, de vários lugares, e realmente subsidiou a gasolina, o combustível para as pessoas, ou simplesmente cobrou mais impostos para pagar esse custo. Lembre-se, não existe almoço grátis. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Se você está pagando menos da gasolina, o governo está pagando uma parte, esse dinheiro vem de algum lugar. Então, assim, o governo divide essa conta porque as pessoas andam de carro em detrimento de outras mais pobres, eventualmente, que não têm nem dinheiro para ter carro. Isso aí é uma questão pessoal, se é justo, se é injusto, eu particularmente acho errado. Enfim, se você usa a empresa pública para isso, é simplesmente uma escolha errada, não simplesmente uma escolha política. É errado porque a empresa não se sustenta dessa forma. E no longo prazo isso daí vai fracassar. Se você quer fazer um subsídio, que seja claro, que tenha as fontes de recursos para isso e pronto. Aí sim é uma escolha política, eu posso concordar ou não, mas é uma escolha legítima. Agora, usar a empresa para isso é ruim para todo mundo, para a empresa e para as pessoas, e principalmente para os mais pobres. O Pedro Parente saiu. Que isso é um grande problema? Talvez não. Assim, ninguém é insubstituível. Certamente existem outros executivos muito melhores do que ele, que podem fazer um trabalho muito melhor do que o dele. O grande problema, a grande dúvida do mercado e das pessoas é o que vai acontecer com a política de preço da Petrobras. A Petrobras passou por um processo de recuperação muito grande nessa gestão dele, porque antes ela estava nas páginas policiais. Isso é ruim. Você pagava gasolina barata, ou um pouco mais barata, mas a empresa estava nas páginas policiais. A empresa estava com uma situação econômica muito ruim. Então, isso, sem dúvida, é ruim para todo mundo. Para o governo, para o país, para a própria empresa, para os funcionários da empresa, para a população. Afinal de contas, ela é uma empresa pública. Então, fica toda essa expectativa, mais do que o nome que vai substituir Pedro Parente na presidência da Petrobras, mas qual vai ser o futuro da empresa. Se eles vão ter uma política de preços que valorize a empresa, porque durante alguns anos anteriores, a Petrobras perdia dinheiro quando o preço do petróleo aumentava. Então, você já viu uma empresa que vende petróleo perder dinheiro quando esse produto aumenta de preço? Você já viu alguma empresa perder dinheiro quando o produto que ela vende, que ela negocia, fica mais caro? Não. Isso mostra o absurdo da política, então, praticada nos governos anteriores. E aí, simplesmente, não é uma questão de defender o governo A ou B, é até uma questão de defender a própria empresa, a própria Petrobras. Como eu disse, para concluir, você pode fazer escolhas políticas o tempo todo, mas é importante que ela seja feita de maneira clara e não simplesmente prejudicando uma empresa. Pense nisso, reflita. Um abraço.